Sabe aquela pessoa que se sente muito justa? Não leva desaforo para casa, tudo quer resolver com a sua própria justiça. Mas e aí, está certo? Bem, todos nós, seres humanos, recebemos o livre arbítrio para fazermos a nossa escolha. Se Deus, Criador dos céus e da terra, nos deu essa liberdade, quem somos nós para opinarmos em alguma coisa? A pergunta é bem simples de pensar, mas na prática a maioria das pessoas querem questionar até mesmo Deus. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olhar assim e perguntar aos discípulos, parece que os fariseus queriam mesmo trazer dissensão com algo que Jesus estava aprovando. Porque aos olhos dos fariseus, Jesus ensinava a justiça, mas os publicanos e pecadores vinham a se sentar com Jesus à mesa. Era inadmissível aos olhos dos fariseus, que com certeza fazia acepção de pessoas. Parece que o julgamento que fazemos das pessoas parece ser muito certo aos nossos olhos, porque vemos a parte feia que ela cometeu, porém não vemos a parte da intenção do coração. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. As pessoas falam o que querem uma com as outras, mas o que elas não sabem é que Jesus ouve tudo. Como você vê aqui o caso do fariseu falar para os discípulos, e Jesus ouviu. E Jesus não ficou calado. E sabe por quê? Porque os que vivem uma falsa santidade têm que saber a verdade. E a verdade, amanhã, é quem vai julgar as obras de cada um, inclusive daqueles fariseus. Se você, ouvinte, é um desses que olha com desprezo aqueles que se aproximam de Jesus e faz o que você não tem coragem de fazer, não condene. Olhe para você. Se você estivesse na posição de precisar de ajuda, de querer sair dessa situação de pecado, certamente seria corajoso como eles foram para ouvir a verdade e assim colocar em prática. Jesus, mesmo dando uma resposta tão direta, ele também aproveitava para ensinar, orientar aqueles fariseus como resolver um problema deles. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus tinham uma dificuldade enorme de aprender o que Jesus queria deles. E tudo o que Jesus queria é que eles fossem misericordiosos com as pessoas que estavam buscando. Pois nada adiantava aqueles fariseus cumprirem todos os rituais, sacrificarem animais, se eles não reconheciam seus próprios erros. E quando não reconhecemos nossos próprios erros, temos realmente dificuldade de aprender e se adaptar à mente de Cristo. E também acontece mais uma coisa: quando você tem dificuldade de ser misericordioso, na verdade aponta um fato, que você não enxerga os seus próprios erros. Pois quem se enxerga entende que existe um tempo, uma dor que faz nos humilhar, para que assim possamos realmente aceitar a verdade como ela é, de verdade. Se você, ouvinte, tem dificuldade de relevar os erros dos demais, é porque você tem dificuldade de se enxergar. Aprenda com Jesus, apresente misericórdia com as pessoas e você não terá esse peso todo que seu julgamento
e condenação traz sobre você mesmo.